Paz e graça, pessoal. Louvado seja o Criador pela rica oportunidade de ler a palavra dele e meditar na palavra dele. Concedido isso através do Espírito, eu louvo e eu agradeço ricamente por tudo e que o Senhor continue operando, dando discernimento, fazendo com que a palavra dele encontre morada, seja semeada, frutifique da vida de todos, amém? Então que o amor e a graça do Pai esteja com todos vocês, que essa palavra seja semeada em boa terra, em nome de Yeshua, amém? Vou ler aqui algumas palavras voltadas à grande importância de entender que o sacrifício de Yeshua, o Cristo, é perfeito, diante do Pai, perfeito e definitivo. E que assim tem que ser a nossa consciência, porque a consciência de um cristão, de que o sacrifício foi perfeito e definitivo, aceito pelo Todo-Poderoso, com propósito, o Filho ao qual a própria palavra desde Moisés testificava dele, já coloquei um vídeo aqui que fala a respeito disso. Todos os vídeos que eu coloco, está sempre colocando a importância de crermos no Filho, né? E o Filho ressuscitado, que ressuscitou e teve testemunho de muitos que o viram, que o tocaram, precisaram tocar, precisaram vê-lo após ressuscitado, justamente por causa da incredulidade do ser humano. Já coloquei muitas passagens, tem um vídeo que fala: quem vocês dizem que eu sou? Um vídeo maravilhoso e que eu aconselho vocês verem, né? É muito interessante. Então, toda a palavra de Moisés para cá testifica do Filho. E o Filho, ele está presente em tudo. Ele é desde a criação, né? Do início. Ele, junto ao Pai, ele criou tudo. Então, Yeshua veio de lá para nos dar a orientação do caminho a seguir, de vida de fé cristã, com temor ao Todo-Poderoso, que nos auxilia, que tem alegria em nos colocar no caminho de luz, no caminho ao qual agrada a Ele. É do agrado do Criador que ninguém se perca, é do agrado dele, como diz lá nas cartas de Pedro, que muitos dizem, né? Zombam a respeito do dia do Senhor, zombando, porque não creem. Mas a própria palavra diz que um dia para o Criador é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, ele está em tudo, ele está agindo de forma sempre grandiosa, não perde o controle de nada e não querendo que ninguém pereça, ele dá o tempo de misericórdia. Mas eu vou ler algumas palavras aqui e vai ficar evidente de que tudo tem limite. E o Criador coloca como ele tem compaixão de que ele quer ter compaixão. Ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Então é algo definitivo diante do Todo-Poderoso. O que nos tem, pela misericórdia do Senhor, é o tempo para buscá-lo. Infelizmente, muitos estão presos de modo que as impede de serem livres, que o Filho nos chamou, né? Porque o agrado de Yeshua é que sejamos livres, né? Porque foi para a liberdade que ele nos chamou. Uma liberdade santa, uma liberdade de consciência, uma liberdade de conhecimento a respeito do que diz a palavra e crer na suficiência do sacrifício dele, como diz aqui Hebreus. Eu vou ler aqui, a partir do capítulo 10 de Hebreus, versos 5 em diante, que diz: por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste.
de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. No livro está escrito a meu respeito, desde Moisés. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos. Ó, presta bem atenção aqui, porque essa palavra, ela está alinhada a Êxodo 33, 34, os livros que falam da propiciação, da tenda, que fala a respeito dos sacrifícios, como o Senhor mostrou para Moisés como que tinha que ser feito, na semelhança do que estava nos céus. Uma representação do Filho, né? Era ali uma representação do Filho, mas as pessoas não entendiam assim, né? E não entendem até hoje porque estão voltadas a ritos, a rituais de autojustificação, que exige presença constante, atitudes, né, de cultos, enquanto o culto é racional. O culto tem que ser levado racional, a responsabilidade é pessoal de um indivíduo que tem mente clara de que o sacrifício foi perfeito e definitivo e que ele está num corpo que precisa ser alinhado como membro, cuja cabeça é Yeshua, e que tem uma alma que precisa ser alimentada pela a palavra e o espírito que não pode ser apagado. Tudo se encaixa. Tudo que eu estou dizendo aqui é bíblico. São passagens bíblicas. Eu estou colocando no raciocínio voltado à questão do sacrifício definitivo e perfeito de Yeshua. Vou ler novamente versos 8. Primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Aqui está entre parênteses, porque aqui o apóstolo ele está escrevendo para pessoas que vão ser ministradas no Espírito, o qual dá a compreensão de toda a palavra para entender que há uma reunião da união das palavras que se confirmam. Então, entre parênteses está, os quais eram feitos conforme a lei. Aí, depois eu vou voltar lá para Êxodo 33. É importante que vocês leiam todo o capítulo, porque Êxodo 33 está falando exatamente da tenda, que é algo ainda mais próximo, onde Moisés... depois eu vou ler, vai ficar bem claro. Então, esses sacrifícios aqui eram feitos conforme a lei, era conforme a vontade do Criador, como o Senhor falava para Moisés. Existia um zelo, né, de fazer as coisas em conformidade com aquilo que o Criador estava falando para eles, né? Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela, preste bem atenção, ó. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Aqui é onde entra a questão contraditória nos entendimentos. Que as pessoas entendem que essa nova forma de elevar o culto ao Criador está de acordo e não está. Mesmo crendo no Criador, né? Claro. Mesmo crendo na palavra, crendo no Filho, mas como eles não foram renovados, eles ainda estão voltados a um rito, coisa que desagrada, que vai em encontro ao que o Criador não aceitava, que eram os holocaustos, que são oferendas, né? São ofertas e assim por diante. Isso está presente nos cultos, nas missas, né? Em muitos meios. Isso é grave, por quê? Porque não leva a consciência da suficiência do sacrifício perfeito e definitivo de Yeshua. E se vocês ainda quiserem continuar nessa questão da importância de Yeshua, o sacrifício perfeito, é só voltar em Hebreus 8, tá? Vou continuar lendo aqui, ó, versos 10. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, pelo cumprimento. Dessa vontade fomos santificados. Exige renovação de mente e que a pessoa esteja certa, crendo.
poder da palavra. Amém? Por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então aqui está claro, né? Através do corpo dele, através do sacrifício dele, uma vez por toda, foi aceito pelo Pai. Então, se você coloca o seu procedimento de fé, de vida cristã e fé, crendo que foi concluído, né? Porém, vou voltar aqui. É interessante voltar, olha só. No versos 9. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro, para estabelecer o segundo. O segundo é Yeshua. O segundo é o sacrifício perfeito e definitivo de Yeshua. Temos que olhar para ele no tempo dele em carne, o verbo em carne. Quando ele discipulou os discípulos, temos que olhar o que ele fez. O que ele pediu para os discípulos. Tudo, é claro, é necessário que tenhamos a ministração do Espírito, para que a letra fique viva. Amém? Dia após dia, todo sacerdote apresentava-se e apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Veja que versículo que já desconsidera todo tipo de rito. Por causa da intenção, da não renovação, e por conta disso há uma intenção de autojustificação. Vou ler novamente, versos 11. Dia após dia. É uma coisa, né? Todo sacerdote apresenta e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Ou seja, Yeshua é o sacerdote do cumprimento do que fora dito a respeito dos tempos, na conclusão dos tempos. Ele definiu. É algo definido nele. Não é para se copiar, não é para ficar entrando em templos de pedras, o qual a própria palavra vai contra. É só ler Jeremias 7, é só ler Oséias 4, é só ler todas as cartas de Amós, e aí por diante, Jeremias, todos os capítulos, sempre vai falar a respeito dos falsos profetas. Jeremias 7 fala da inutilidade das religiões. Coisa vã, que não acrescenta em nada. E aí, Hebreus, Timóteo, né? A palavra escrita pelo apóstolo Paulo, o apóstolo de Yeshua ressuscitado, vai só confirmar toda a palavra. Então, como que podem desconsiderar o ministério do apóstolo? É libertador e nos dá toda a compreensão da palavra do Pai. Agora aqui, ó, versos 13. Daí em diante, ele está operando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Então, o que os rituais religiosos fazem? Faz as pessoas estar sempre relembrando do passado, relembrando do pecado, buscando fazer sacrifícios, subindo ao monte, para fazer as suas petições, para fazer seus clamores. Sempre uma coisa repetitiva, se torna também orações repetitivas, qual a própria do Salvador vai contra. Porque você não está considerando o que foi feito a seu favor. As pessoas não estão considerando o que foi feito a favor delas. Logo, então, não tem como elas serem santificadas, porque para ser santificada tem que estar com a palavra na mente e no coração, ler e meditar, para que sejamos, então, santificados pela palavra, como diz em João 17:17. De outra maneira, não tem como entrar nesse novo tempo, dessa aliança, desse novo tempo estabelecido no Filho,
Porque o foco aqui, qualquer sacrifício, é um sacrifício vivo, diário, de pessoas que vivem uma vida crendo que o sacrifício foi definitivo, crendo no Filho, sim, mas crer no Filho é crer no propósito estabelecido nele. O que foi estabelecido no Filho? Tudo que é voltado para o indivíduo, tudo que é voltado para a questão da adoração ao Todo-Poderoso é uma responsabilidade pessoal, porém, que quem testifica aqui as coisas que foram feitas a nosso favor é o Espírito Santo. Então somos justificados em Yeshua. Por quê? Porque cremos no que foi estabelecido nele. A lei no nosso coração, na nossa mente, como diz aqui, né, a palavra, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Porque se vocês verem lá no início, quando eu li, fala que os sacrifícios eram conforme a lei, ou seja, existia um zelo. E o Criador se agrada do zelo, desde que ele seja em conformidade à palavra dele. Ele se agrada, porque é um filho por adoção, justificado no filho dele, no primogênito, pessoas que creem na palavra do Pai e que são santificados pela palavra. Logo, então, qualquer ação, atitude que você vier a ter na sua vida, no dia a dia, é em conformidade ao que diz a palavra. Não a lei lá atrás, como era colocado. Entrando em templos, marcando horário para falar com o Criador, marcando horário para ter a manifestação do Espírito. Não, é 24 horas. A responsabilidade, ela é 24 horas. A santificação não é só do sábado, é de todos os dias, temendo ao Todo-Poderoso. Guardai o pé de fazer o mal. Todos os dias, é uma consciência ligada 24 horas. Não dá para falar muito, é o Espírito que ministra, o importante é expor a palavra. Eu vou ler aqui, deixa eu procurar aqui, Êxodo 33. Eu vou ler aqui a partir do verso 7, que fala sobre a tenda do encontro. Vocês tenham em mente que Yeshua está presente aqui, né? Não está o nome dele, não está o filho, mas quando se fala de pedra, de templo, de propiciação, do sacrifício, entenda que está se referindo ao filho, que viria depois de Moisés, bem depois. Mas aqui o pai já estava dando a oportunidade a este povo, antes do sacrifício definitivo e perfeito, a terem vínculo com ele, para que fossem, como o pai ama o povo dele, né? Que eles fossem bem instruídos e tivessem uma vida maravilhosa sobre a terra e fossem exemplo. Mas a vaidade, né, infelizmente, fez muitos decair. Olha só o que diz o verso 7. Verso 7, do capítulo 33 de Êxodo. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda. Enquanto o Senhor falava com Moisés, quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés, face a face, como
quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. E eu preciso continuar lendo para que vocês compreendam que essa coisa da face a face não é literal, não quer dizer que Moisés estava vendo o Criador. Tá? Olha aqui, ó, versos 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas eu não, mas não me permite saber quem enviará comigo. Não permite saber quem me enviará comigo. Aqui Moisés sabe que ele, por si só,